no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, os versos de 57 a 66. Diz assim a palavra do Senhor: A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviam guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelos cânticos, pelas orações, por tudo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, ó Pai, para que nós possamos crescer, conhecer o Teu Evangelho, conhecer a Tua pessoa e possamos, ó Pai, viver uma vida de santidade nesse mundo. Pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use, Senhor, o exemplo de homens e mulheres do passado, aqui registrados na Tua Palavra, Senhor, para nos estimular a viver uma vida santa, a conhecer mais ao Senhor, conhecer mais a Sua Palavra e ter as mesmas atitudes positivas que eles tiveram, ó Pai, no cumprimento e na obediência ao Teu Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por nós mesmos não temos força, por nós mesmos não temos capacidade, mas necessitamos, ó Pai, do auxílio do Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, nos consola, nos fortalece, nos repreende e conduza-nos, Senhor, a uma atitude de verdadeiros adoradores na Tua presença. É em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui nós vamos continuar toda a narrativa dos momentos que antecedem ao nascimento de Cristo. E aqui nós vamos ver o nascimento de João Batista, uma luz ardente e brilhante na história da igreja, aquele que seria o precursor do próprio Cristo, aquele de quem estava escrito que iria preparar o caminho do Salvador, aquele que iria começar a chamar o povo de Israel ao arrependimento, ia começar a chamar ao povo para que voltasse os olhos para o verdadeiro objetivo da lei, que não era um cumprimento apenas externo, como estava muito em voga naqueles dias, mas algo que viesse do coração, algo que viesse de um coração transformado, aquele que começaria a pregar arrependimento de pecados. E a linguagem que o Espírito Santo usa aqui, e nós vemos isso no versículo 58, é digno de muito da nossa atenção. Quando nós vemos que o escritor sagrado diz que o Senhor usara de grande misericórdia para com Isabel. E nós podemos ver essa misericórdia pelo fato de ela ter atravessado toda uma gestação em segurança, de não ter tido nenhum problema durante a sua gestação. Nós devemos lembrar a época em que eles viviam. A medicina ela ainda não tinha avançado, né? Então, para uma mulher ter um filho, não era
fácil, entre aspas, né? Como é hoje. Não sabia o sexo, não sabia se os órgãos estavam formados, não sabia se a criança estava viva dentro da barriga, e era normal a mulher ter 10, 12 filhos e muitos se perderem. Então, já aqui nós vemos essa misericórdia demonstrada e mais uma manifestação de misericórdia, o fato da criança ter nascido saudável. Muitas vezes hoje nós já vemos que quando uma criança está sendo gerada, nós tivemos alguns episódios bastante tristes, né, com essa época da zika, da chikungunya, as crianças nascendo com problemas congênitos, problemas de formação, né? E aqui também nós olhamos e vemos um especial cuidado do Senhor, e é algo que nós devemos olhar também nos dias de hoje, quando geramos crianças, geramos filhos, e vemos que eles nascem saudáveis, são uma manifestação clara da misericórdia do Senhor na nossa vida. Então esse primeiro ponto é interessante, porque nós não costumamos olhar a bênção do Senhor já na formação dos nossos filhos, já na geração deles, no seu desenvolvimento na barriga da mãe, o seu nascimento saudável. Muitas vezes nós olhamos isso como uma bênção, mas não uma grande manifestação da misericórdia do Senhor. E um outro aspecto que nós vemos, ainda aqui no versículo 58, é a alegria e a atitude dos parentes e amigos de Isabel ao saberem dessa notícia. A palavra do Senhor diz que eles participaram do seu regozijo, além de reconhecerem que o Senhor tinha usado de misericórdia para com ela, o fato dela ter um filho, esse filho nascer saudável. A palavra do Senhor mostra que eles demonstraram uma vibrante bondade e alegria, e isso nós devemos demonstrar uns com os outros. Nós devemos demonstrar isso na nossa vida, né? Como seria mais feliz a nossa vida nesse mundo mau se nós tivéssemos esse mesmo comportamento desses amigos e parentes de Isabel nos momentos de alegria. E não só nos momentos de alegria, também nos momentos de tristeza, né? Se nós fôssemos olhar bem, nos simpatizarmos, termos empatia nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza dos nossos irmãos, isso é algo que nos custa muito pouco. Só que nós vivemos numa sociedade que preza pelo egoísmo. A única empatia que nós temos, muitas vezes, é dar um like numa publicação, é curtir alguma foto de alguém, né? Nosso mundo está tão egoísta, está tão voltado para si mesmo, que nós nos esquecemos disso. E essa é uma qualidade que tem uma grande influência, a empatia, né? Você pode comparar com um óleo que você coloca numa grande máquina, em várias engrenagens, né? Pode parecer até alguma coisa insignificante, mas aquela máquina bem lubrificada é como a nossa sociedade. Ela vai colocar para funcionar, vai fazer com que ela trabalhe de uma maneira eficiente. E esse comportamento, uma palavra amiga de estímulo, uma palavra de conforto, dificilmente vai ser esquecida. Quando nós participamos da alegria, quando nós participamos da tristeza de alguém, isso é algo que fica marcado na vida dos nossos irmãos. Quantas vezes nós já ajudamos alguém, participamos de algum momento muito alegre, em que muitas pessoas não queriam saber, e às vezes a gente é até surpreendido pela gratidão, pela lembrança de coisas que a gente às vezes já até esqueceu, de tão longe que ficou no passado, e vemos que isso se reflete em uma gratidão, em uma amizade, muitas vezes inesperada. Nós vemos que um coração
ele alegre por boas notícias ou abatido pela aflição, ele é muito sensível, a pessoa fica muito sensibilizada. E nós devemos ter empatia com esses irmãos, né? E uma demonstração dessa empatia, ela é algo que vai ser mais precioso muitas vezes do que o próprio ouro, né? Nós desprezamos essas coisas, de novo, por efeito da nossa época, da nossa sociedade. E nós, como servos de Deus, nós devemos sempre nos lembrar disso, de olhar para os nossos irmãos, procurar saber do seu bem-estar, das suas lutas, das suas dificuldades e compartilhar com eles, ser um ombro amigo para ajudar nessa caminhada. E esse tipo de coisa, essa qualidade, essa disposição de ajudar, essa disposição de estar junto, de dar o ombro para chorar junto, pode parecer até uma qualidade menor. Nós que muitas vezes estamos envolvidos com aquele alarido, aquele monte de controvérsias, aquele monte de batalhas pelas doutrinas e por teologia, podemos ser ferrenhos defensores da nossa religião, mas nós podemos, infelizmente, negligenciar o amor, a misericórdia, a empatia. Isso, o autor ele compara aqui com um gancho do tabernáculo. O povo, ele, nas suas andanças pelo deserto, quando a nuvem parava, eles paravam, montavam um tabernáculo, levantavam as colunas, prendiam tudo com os seus ganchos. E aqui nós temos um exemplo de alguém que esquece um gancho para trás. Parece uma peça pequena, parece algo insignificante, mas a igreja ela não vai ficar de pé se nós não demonstrarmos esse amor uns pelos outros, essa empatia, esse cuidado com os nossos irmãos, nos seus sofrimentos, nas suas angústias, nas suas dificuldades e também nas suas alegrias. Esse aspecto da vida cristã vai nos adornar de tal forma, vai adornar de tal forma o nosso caráter cristão, que vai transformar a nossa religião em algo atraente aos homens. Não somente pelo falar, não somente pelo pregar, mas por viver aquilo que pregamos e falamos. Uma religião desassociada de uma prática, de uma externalização prática daquilo que pregamos, é uma religião vazia. É uma religião que não traz conforto, que não traz salvação nesse mundo. Lá em Romanos, nós temos isso escrito muito claro. Romanos 12, versículo 15. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Colocar isso em prática traz bênção sobre a nossa vida, traz bênção sobre a vida dos nossos irmãos, e bênçãos muitas vezes muito superiores ao que nós esperamos. Querem ver um exemplo disso? Aqueles judeus que foram confortar Marta e Maria lá em Betânia pelo falecimento do seu irmão, aqueles que foram lá chorar com elas e consolá-las, acabaram por testemunhar o maior milagre que Jesus realizou, a ressurreição de Lázaro. Além de tudo, essa virtude, ela é recomendada por aquele que é o exemplo maior, que é o exemplo supremo, né? O próprio Cristo, nosso Senhor. E é interessante que Jesus, ele estava disposto tanto
a ir a uma festa de casamento, se alegrar. Foi onde ele começou o seu ministério, seus milagres, as bodas em Caná, da Galileia. Tá? E ele tinha a mesma disposição para ir chorar à beira de um túmulo. Irmãos, nós não podemos ser insensíveis com relação aos nossos irmãos, com relação ao corpo de Cristo. A palavra de Deus fala, e ela usa essa expressão corpo, porque é algo bastante significativo. Se algum membro do nosso corpo está machucado, está doendo, está sofrendo, todo o nosso corpo sente. Todo o nosso corpo ele é prejudicado quando nós temos algum membro do nosso corpo atacado por uma infecção, quebrado, né? Da mesma forma, o corpo de Cristo deve sofrer com aqueles que estão passando por dificuldades. Isso deve ser algo tão comum, isso deve ser algo tão assim chamativo, que nós precisamos ter olhos para isso, para saber como está o nosso irmão, né? Participar das suas alegrias, mas também estar prontos para participar das suas tristezas. E a exemplo de Cristo, nós devemos estar dispostos a imitá-lo também nesse aspecto, né? A vida de Cristo ela é exemplo para nós em tudo, e nesse aspecto também deve ser. E aí, além dessa clara demonstração de empatia dos seus vizinhos, a narrativa ela começa a mostrar o que aconteceu depois disso, quando eles chegam, e toda essa dinâmica da escolha do nome. Se os irmãos lembram, Zacarias, ele foi punido pela sua incredulidade. Nós já falamos sobre isso lá, quando ele teve aquela visão do anjo, e o anjo anunciou a ele tudo o que iria acontecer, e ele não creu de início, né? E ele ficou mudo por todo esse tempo. E aqui nós vamos ver na narrativa bíblica, né, como que a aflição ela pode trazer benefícios para a nossa alma, para a nossa vida, né? Ele, de maneira categórica, ele se opôs às sugestões e ao desejo dos amigos, dos parentes, que queriam dar o nome dele ao filho que tinha acabado de nascer. Pode parecer algo simples, pode parecer algo trivial, né? Mas não era. Ele, com firmeza, ele se apega ao nome João, que foi o nome que o anjo Gabriel dissera que ele deveria dar ao menino. E aí ele mostra dessa forma que o seu castigo, aquela longa mudez de 9 meses, não foi infringida a ele em vão. Irmãos, muitas vezes o nosso castigo ele é compatível com o nosso pecado, tá? Nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes é. Porque nós somos maus, nós somos pecadores, nós necessitamos de disciplina. E aqui Zacarias ele está mostrando que ele deixou de lado a incredulidade que ele manifestou lá no episódio quando o anjo lhe apareceu. E agora ele passou a crer. Agora ele crê em cada palavra que o anjo falou. Cada palavra da mensagem que foi passada a ele deveria ser perfeitamente obedecida. Irmãos, esse período de provação, imaginem os irmãos, né? A pessoa muda, e pelo texto nós podemos inferir que ele também ficou surdo, né?
praticamente uma característica de todo mundo é não ouvir ou ter muita dificuldade de audição. Porque a Escritura ela fala que eles foram lhe perguntar por acenos qual seria o nome da criança. A Escritura não fala que ele também ficou surdo. Mudo, a Escritura fala. Nós podemos inferir que isso também afetou a sua audição. Imaginem os irmãos, 9 meses nessa situação, a partir de hoje. Como seria a sua vida dentro de casa, como seria o seu trabalho, como seria o seu lazer, né? Foi um castigo severo para a incredulidade daquele homem, mas foi algo de grande proveito para a alma dele. Foram 9 meses difíceis, né? Mas foi um tempo de grande proveito e aprendizagem. Provável que ele tenha aprendido muito mais sobre a sua própria alma, sobre aquilo que está dentro do seu coração. E também sobre o Senhor, Deus. Muito mais do que em toda a sua vida pregressa. Muito provavelmente ele teve tempo de meditar em tudo aquilo que ele aprendeu da palavra do Senhor, em tudo aquilo que ele já tinha ouvido e sabia e praticava, mas não cria com todo o seu coração. Essa correção, ela se mostrou instrutiva. E ele demonstra que ele realmente se arrependeu. E como Jó, ele também poderia dizer que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Também como Ezequias, arrependido, quando foi desamparado pelo Senhor, ele pôde descobrir aquilo que estava dentro do seu coração, como em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que estava no seu coração. Irmãos, muitas vezes nós precisamos passar por aflições, passar por dificuldades, para Deus mostrar para nós mesmos quão mal está o nosso coração, quão distante está o nosso coração da fé, da perseverança, da santidade de vida que nos é requerida, né? Mas, por outro lado, nós devemos estar alertas para que essa aflição nos faça bem, para que os problemas, os castigos por conta do nosso pecado, eles sirvam para o nosso aprendizado, né? Porque nós não vamos estar isentos de problemas e dificuldades em um mundo que jaz no pecado, né? Como Jó diz de uma maneira poética, que o homem nasce para um enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Só que quando nós estivermos sendo afligidos, quando nós estivermos passando por dificuldade, quando nós estivermos nos lamentando por causa do nosso pecado, a nossa oração, ela deve ser para que nós possamos olhar e enxergar aquele que enviou essa aflição. Que nós, nesses momentos, nós aprendamos a sabedoria da palavra de Deus, ao invés de ficarmos embrutecidos, reclamando, murmurando, nos afastando do Senhor. E essas coisas, como diria um antigo teólogo, são aflições santificadas. Elas devem ser usadas para o nosso crescimento espiritual, nos apegarmos ao Senhor com mais intensidade. Se nós relegamos o dia do Senhor, se nós relegamos os exercícios devocionais,
e somos afligidos, essa aflição ela vai nos humilhar e vai nos levar para mais perto do Senhor. Essa aflição, ela é lucro. Ela é algo valioso na vida do crente. Se nós fôssemos deixados sem nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de aperto na nossa vida, nós iríamos nos desviar completamente da palavra do Senhor e iríamos nos perder definitivamente. Por outro lado, não existe mais falta de esperança, não existe mais tristeza do homem que, quando passa pela aflição, ele vira as costas para Deus. Não foi o caso de Zacarias. Zacarias, ele mostrou que ele estava aprendendo. Mas nós vemos o triste exemplo do rei Acais, lá em 2 Crônicas 28, 22. Alguém que passa por angústia. E aí o que ele faz? No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Irmãos, se nós estamos sendo disciplinados por causa do nosso pecado, se nós estamos passando por aflições para que aprendamos a viver em santidade, e a nossa resposta a isso é pecar mais, nós não vamos ter nenhum benefício dessa aflição. Pelo contrário, vamos precisar apanhar mais, vamos precisar sofrer mais para que a nossa atenção se volte para a palavra do Senhor. Não tem como o crente passar pela aflição e sair pior. O verdadeiro crente, ele não vai fazer como Acais, ele vai fazer como Zacarias, ele vai aprender, né? E aí nós vemos que depois desse nascimento, depois da descrição feita, né, do nascimento dessa criança, nós vemos que o que nós devemos desejar para os nossos filhos, né? A nossa igreja tem bastante criança pequena, bastante recém-nascido. E o que nós desejamos para os nossos filhos? Que eles estudem num bom colégio, que eles tenham uma boa carreira, que eles façam uma boa faculdade, que eles tenham saúde, que eles se casem, tenham um bom casamento, que eles sejam prósperos. São coisas lícitas. Mas qual a maior bênção que nós podemos desejar para os nossos filhos? Aqui nós vemos isso. A Escritura ela diz que a mão do Senhor estava com aquela criança. O texto ele não diz claramente o que isso significava, né? Mas nós podemos ter alguma ideia desse significado a partir da promessa que foi feita antes do nascimento de João e ao vermos a vida que ele viveu depois de adulto, né? A gente não precisa ter dúvida de que a mão do Senhor estava sobre ele para que a sua vida fosse santificada, que o seu coração ele fosse renovado, que a mão do Senhor estava sobre ele ao receber os ensinos de seu pai, para que ele conhecesse o caminho do Senhor e preparasse João para o seu ministério, né? Para fortalecê-lo em toda a sua caminhada, toda a obra que ele iria executar, como precursor de Cristo, como aquele que iria preparar o caminho do Senhor, para encorajá-lo na tarefa de denunciar os pecados dos homens, como ele fez ao longo de toda a sua carreira, chamando a atenção dos homens para os seus pecados e para confortá-lo nas suas últimas horas de vida, quando ele foi decapitado na prisão. O Espírito do Senhor trabalhou o seu coração
todo esse tempo. E a Escritura fala, o anjo anunciou isso, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aí nós não podemos duvidar do que a Escritura nos fala, né? Que desde os seus primeiros dias, a presença do Espírito Santo ela poderia ser vista em suas atitudes, já na infância ou na idade adulta. O poder marcante dessa grande obra celestial se manifestava nele. Esse poder era a mão do Senhor sobre ele, né? E essa herança é a herança que nós devemos buscar para os nossos filhos. Essa vai ser a melhor, a mais feliz e a única coisa que nós poderemos passar para os nossos filhos, a única herança que podemos deixar para eles, que com certeza não vai se perder, vai permanecer para sempre. Nós podemos deixar bens, nós podemos deixar formação, nós podemos deixar riquezas para os nossos filhos, e dependendo da situação que o país atravesse no futuro próximo, todas essas coisas podem se perder. Todas essas coisas podem perder o valor. Mas a única herança que jamais vai se perder e que nós temos que deixar para os nossos filhos, como diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, inculcar na cabeça dos nossos filhos, falar dessa palavra. Primeiro ela vai estar em nosso coração, depois nós vamos passar isso aos nossos filhos. E pela graça do Senhor, isso não vai se perder. É bom que eles tenham sobre eles a mão de professores, de bons mestres, mas é muito melhor ter sobre eles a mão do Senhor, conduzindo a vida de nossos filhos. Nós devemos ficar muito agradecidos e muito honrados ao perceber que os nossos filhos alcançaram o favor do Senhor, que os nossos filhos estão com os seus próprios pés dentro da aliança, dentro da família da fé. A mão do Senhor é muitas vezes melhor do que a mão de Herodes foi sobre João. A mão de Herodes é fraca, fútil e incerta. Hoje ela pode estar afagando, amanhã corta a cabeça. Aquele que é onipotente, aquele que é sábio, aquele que é imutável, ele vai nos sustentar eternamente. Irmãos, o nosso Deus, ele nunca muda. Aquele Deus que foi nos dias de João Batista é o mesmo Deus hoje. O que ele fez pelo filho de Zacarias, ele pode fazer por nossos filhos. Se nós queremos ver a mão do Senhor sobre os nossos filhos, nós devemos buscá-lo diligentemente. A exemplo de Zacarias, que passou pela aflição, que aprendeu a crer, e na hora de decidir qual seria o nome da criança, ele não titubeou, não teve a menor dúvida, como ele tinha feito lá atrás. Vai ser o alicerce, a fé, em que a vida dos nossos filhos vai ser sustentada. Se nós não demonstramos essa fé na nossa vida, como vamos passar para os nossos filhos? Se nós não vivemos o Evangelho de forma íntegra, de forma integral, como vamos passar isso para os nossos filhos? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o exemplo dessa família, o exemplo de comunhão, o exemplo de se importar uns com os outros, o exemplo de fé de alguém que passou pela aflição e aprendeu, e o exemplo de alguém que viu o seu filho crescer com a mão do Senhor sobre ele, possa nos estimular a viver a nossa vida cristã de maneira firme, de maneira a manifestar uma fé que uma vez foi implantada em nosso coração e transmitir isso
diligentemente para os nossos filhos e que tudo aquilo que fizermos em prol deles tenha como primeira bênção a fé, o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar e nos estimular a viver dessa maneira. E vivendo dessa maneira, teremos famílias fortes, igreja forte, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar.